sou a Maria Luísa, sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, Campus Avançado São Miguel Paulista, e sou bolsista do projeto de pesquisa Ecos da Desinformação, uma leitura geográfica da dinâmica de disseminação de notícias anticientíficas e falaciosas. Olha, eu percebo 2 pontos que a gente pode falar como os mais importantes para essa pesquisa, né? Então, o primeiro é sobre o fato de estudar a desinformação e esse fenômeno, porque é muito recente. Apesar da fake news, elas terem surgido há muitos anos atrás, na civilização, enfim, sempre sofreu com esse processo de lidar com informações falsas, passar informações que não são corretas umas para as outras, no sentido de fofoca mesmo, assim. Porque a gente sabe que os Homo sapiens, eles na verdade se disseminaram e eles são hoje a espécie predominante também por conta da linguagem. Então a gente pode se comunicar e pode contar histórias uns para os outros também. E isso também diz respeito a histórias que não são verdadeiras, né? Então as fake news, elas não são recentes, não são um fenômeno recente. Mas a desinformação em si, esse ecossistema todo, ele tem ganhado muito espaço atualmente. E principalmente depois das eleições para presidente da República lá dos Estados Unidos em 2016, que foi quando a gente começa a lidar principalmente com o quão o fenômeno da desinformação pode influenciar uma sociedade inteira, né? Então isso fez com que as pessoas recebessem informações falsas sobre um determinado candidato, mudasse a opinião que elas tinham sobre a eleição que estava acontecendo naquele momento. Então, as informações incorretas, elas tiveram um poder muito grande naquele espaço, naquela situação. Então, foi a partir daquele ano, né, daquele evento, que a gente começa a falar sobre fake news. Tanto que em 2016, a palavra mais utilizada do dicionário de Oxford foi fake news. Então, foi um fenômeno que ganhou muito espaço recentemente. E aí, enfim, a desinformação é um processo que é importante de ser estudado justamente por isso, por conta das consequências que ela traz para a nossa sociedade através do tempo e através da proporção que ela toma, né? Então, quando a gente fala sobre estudar, sobre a importância disso, a gente começar a entender, poxa, será que eu trazer uma informação incorreta para alguém, o que isso vai mudar na vida dela? E isso muda em diversos aspectos, né? A desinformação, ela ganha muito espaço nesses 2 últimos anos com a pandemia. Por quê? Porque a gente vive o fenômeno da infodemia agora, né? Porque a gente passa por um assunto específico que libera diversas informações. Então, a gente vive a pandemia. Na pandemia, são disseminadas milhares de informações sobre o quê? Sobre saúde. Então, a gente está vivendo um fenômeno que faz com que várias informações sejam compartilhadas sobre um determinado assunto. Isso a gente chama de infodemia. Quando a gente vive esse fenômeno, a gente pode disseminar informações falsas ou informações corretas. E aí, é justamente pela grande proporção de informações que surgem muitas falsas. É uma consequência clássica, né? E aí, por conta da gente viver esse período de muitas informações circulando e principalmente informações falsas, também existem pessoas ganhando muito com isso. E aí, um exemplo, é muito mais fácil que você fale para as pessoas, toma um suco de limão com sal que você vai se curar da Covid. Porque essa pessoa pensa, poxa, eu preciso trabalhar. Então, eu vou tomar esse suco de limão com sal porque eu vou me curar e ainda vou poder continuar ganhando meu dinheiro para sustentar minha família. Então, para as pessoas, para os atores que distribuem essas informações falsas, é muito mais benéfico que as pessoas acreditem em tudo isso. Surge uma pessoa e ela começa a falar que a pílula de tal alimento, de tal coisa cura o câncer. Para a pessoa que tem câncer, é muito melhor ela acreditar nisso. Porque estão vendendo um sonho para ela. Ela fala, poxa, me falaram que a ciência me disse que o câncer não é curável. Só que chegou alguém e falou que se eu tomar essa pílula eu vou me curar. Quem que ela vai acreditar? Então as pessoas acabam até parando o seu tratamento médico porque é muito melhor tomar aquela pílula que vai realmente curar ela com mais facilidade, com mais rapidez. Então, assim, todo o fenômeno da desinformação, ele ganha muito com a informação errada. Ganha muito. E esse é o perigo. Agora, no período da pandemia, a gente entende a importância da ciência e a importância das pessoas confiarem na ciência, para que elas não morram. Chega nesse nível, fatalidade, o uso da informação incorreta. Então, essa é a principal importância da minha pesquisa. E eu acho que o segundo ponto é utilizar um público específico, que são as mulheres. Porque elas já sofrem muito com a interseccionalidade, então elas têm que lidar com uma
sociedade patriarcal, com machismo, com racismo. As mulheres periféricas têm que lidar com a desigualdade social. Elas são colocadas como as principais educadoras dos seus filhos. Então, isso é um outro ponto muito importante. Então, as mulheres, elas têm um papel social muito importante, mas elas são muito desvalorizadas. E é isso que se torna uma minoria, né? Você tem um grupo social muito grande, mas que não tem papel na sociedade, não tem igualdade, né? Principalmente. E aí, quando a gente fala de mulheres e desinformação, é aí que a situação pega. Porque para esses atores que produzem a desinformação, as mulheres vão ser alvo muito vulneráveis. Então pensa, poxa, essa mulher tem que ensinar o filho dela a como se portar na sociedade. Então, se eu falar uma mentira para ela, uma informação falsa, ela vai aceitar muito mais fácil, porque ela quer facilidade para educar aquele filho. Outra situação, a mesma mulher que vai tomar aquele suco de limão com sal para se curar da Covid, ela precisa necessariamente trabalhar, porque ela tem uma família para sustentar, ela tem um futuro que ela quer. Então, a mulher vai aceitar muito mais fácil essa informação incorreta. Então, eles procuram pessoas que já sofrem muito, que já são vulneráveis, porque eles sabem que elas vão receber aquela informação com mais facilidade. Então, a ciência, ela é a verdade, mas ela é muito dura às vezes. Então, você contar uma informação incorreta é muito mais fácil. E é aí que entra a situação das mulheres. Então, se elas já sofrem com machismo, elas acreditarem em uma pessoa que está falando, ó, ainda tem esperança para você, é muito melhor. Então, eu acho que a importância desses dois pontos. Entender a gravidade da desinformação e entender como isso afeta as pessoas, principalmente aquelas que já sofrem muito na sociedade, como é o caso das mulheres, né?